Vamos lá, pessoal. Então, vamos falar agora de pós-operatório imediato na enfermaria. Preparo da unidade do paciente. Promoção da limpeza e ordem de todo o ambiente, enquanto o paciente está na sala de cirurgia. Então, a enfermagem ali da clínica da enfermaria, clínica médica, vai preparando o leito, para receber o paciente após a cirurgia. Arrumação da cama, tipo operado. Limpeza e arrumação da mesa de cabeceira, trazer suporte de soro, colocá-lo ao lado da cama, deixar oxigênio com equipamento completo. Cuidados de enfermagem. Transferir o paciente da maca para o leito com o auxílio de outros funcionários, através de movimentos uniformes e leves para evitar queda da pressão arterial, trações de sondas e catéteres e perda de punção venosa. Então, às vezes, tá uma, duas pessoas para transferir o paciente tem sondas, tem catéteres, drenos, e aí acaba, às vezes, saindo, arrancando de alguma maneira, por causa da movimentação da maca para o leito da cama. Cobri-lo e agasalhá-lo de acordo com a necessidade, verificar na papeleta as anotações do centro cirúrgico, se foi feita anestesia RAC, deixar o paciente sem travesseiro e sem levantar pelo menos 12 horas, orientar o familiar que está junto. Enquanto estiver semiconsciente, mantê-lo sem travesseiro com a cabeceira voltada para o lado e o pescoço estendido para prevenir aspiração nos casos de vômitos e favorecer a respiração. Observar o estado de consciência, conectar aos tubos de drenagem os frascos coletores e mantê-los abertos. Observar e anotar estados externos dos curativos, se há sangramento, se há secreção, anotar nas anotações de enfermagem. Restringi-lo no leito com grades para evitar que caia até que o paciente esteja completamente consciente e não corra risco de queda. Verificar sinais vitais, O espaço depende do retorno aos padrões normais, o espaço de tempo entre uma verificação e outra dos sinais vitais. Estimular 10 inspirações profundas de 1 em 1 hora. Aliviar a dor através do posicionamento adequado no leito, mudanças de decúbito, ambiente tranquilo, roupas de cama secas esticadas e da administração de analgésicos prescritos. Manter corretos os gotejamentos das infusões venosas para prevenir hipovolemia, distúrbios eletrolíticos ou sobrecarga cardíaca. Então, deixar o gotejamento das infusões venosas sempre correto, Não abrir demais e também não deixar muito fechado, manter corretamente como a prescrição médica. Observar sintomas como palidez, sudorese, pele fria, lábios e unhas arroxeados, cianóticos, hemorragia, dificuldade respiratória e outros, porque podem ocorrer complicações respiratórias e circulatórias. Então, muito cuidado com o paciente pós-operatório. Fazer leves movimentos passivos com os membros inferiores de 1 em 1 hora, até cessarem os efeitos anestésicos sobre os mesmos. Após estimular movimentos ativos no leito. Orientar o paciente que ele pode se movimentar no leito, que ele pode movimentar os membros inferiores, os membros superiores, até para uma boa circulação sanguínea, para evitar uma trombose. O procedimento previne complicações circulatórias, A primeira refeição após a cirurgia será oferecida após o retorno do peristaltismo detectado pelo enfermeiro ou pelo médico. Fazer controle de diurese para avaliação do funcionamento renal. Anotar volume e aspecto das drenagens.
assistir psicologicamente, ajudar nas necessidades, esclarecer dúvidas, minimizando receios e desconfortos. A deambulação é precoce na maioria dos casos, ou seja, 24 horas aproximadamente após o ato cirúrgico. O paciente deverá ser acompanhado na primeira deambulação. Então, o profissional da enfermagem acompanha o paciente na primeira deambulação, orienta o paciente, Se ocorrerem queixas de tonturas e palidez, retornar ao leito e solicitar ao paciente que inspire profundamente. O paciente pode ter uma queda de pressão, Pode, às vezes, acabar tendo uma síncope, e aí o profissional às vezes está sozinho, não consegue segurar o paciente pós-operado. Então, se ele queixar, de tontura, retornar imediatamente ao leito. Ajudar na higiene corporal se necessário ou supervisionar. Cobrir os curativos com plástico, pois a umidade favorece o desenvolvimento de infecções. E supervisionar a higiene oral. Importante a higiene, no pós-operatório também. Observar e anotar a aceitação da dieta. Oferecer líquidos por via oral de 2 em 2 horas. Curativo diário ou de acordo com as necessidades. Drenagem abundante requerem mais de um curativo ao dia. Então, isso, de acordo com a necessidade, vai ser a forma do curativo. Os pontos serão retirados em torno de 7 dias após o ato cirúrgico, ou conforme a orientação médica, 7 dias ou às vezes mais, então isso depende da orientação médica que nós vamos seguir. E orientar o paciente. Promover recreação compatível ao estado físico e emocional do paciente. A assistência de enfermagem em cirurgias do sistema circulatório, flebotomia ou venotomia. A flebotomia é a inserção de um catéter de polietileno em uma veia através de um pequeno corte. Indicações: quando existe dificuldade em funcionar uma veia ou quando o tratamento exige uma infusão contínua por via endovenosa por tempo prolongado. Então, normalmente se faz uma flebotomia na emergência, às vezes chega um paciente muito difícil o acesso, não se consegue um acesso venoso periférico, e aí o médico faz uma flebo. Então, para isso que é indicada. Cuidados pré-operatório. Preparar o material necessário, material de pequena cirurgia, anestésicos locais, fio para sutura, catéter para flebotomia de vários números, isso um médico vai determinar o calibre que ele quer, antisséptico, campos esterilizados, luva esterilizada, gás esterilizado, material de curativo, lâmpada auxiliar, talas para imobilização, cuba-rim, suporte para soro, soro equipo preparado, seringa para infusão de anestésico. Biombo quando a cirurgia é realizada na enfermaria. Durante a flebo, a enfermagem deve permanecer junto ao paciente para atender o paciente e o médico que for necessário. E os cuidados pós-flebotomia. Observar o curativo, em geral é feito um curativo compressivo para prevenir o sangramento. Controlar o gotejamento dos soros conforme prescrição, orientar o paciente para não puxar ou dobrar o catéter. Após o segundo dia, fazer curativos diários ou conforme prescrição, observando o aspecto da incisão, presença de secreções. Manter o uso de asepsia rigorosa no manuseio com o catéter, observar sinais de flebite. Manter o membro apoiado e, se possível, mais elevado. As complicações pode acontecer obstrução do catéter por coágulos, uma flebite, uma infecção. Cirurgia cardíaca.
A cirurgia do coração aberto é mais comumente realizada para a doença da artéria coronariana, disfunção valvular e defeitos cardíacos congênitos. Os cuidados pré-operatórios: estimular o paciente a interromper o fumo, avaliar o estado emocional do paciente e tentar diminuir as ansiedades. Preparação cirúrgica. Os cuidados pós-operatórios: garantir uma oxigenação adequada, empregar a monitorização hemodinâmica durante o período pós-operatório imediato, monitorar a drenagem dos drenos torácicos, mediastinais e pleurais, monitorar rigorosamente o equilíbrio hidroeletrolítico, administrar medicamentos pós-operatórios, monitorar quanto a complicações, minimizar a ansiedade. Esse paciente cardíaco de cirurgia cardíaca provavelmente, certamente irá para a UTI. Então, é um paciente que tem que ser rigorosamente acompanhado, assistido, Função da enfermagem: avisar o médico a qualquer complicação que ele possa ter, pois é uma cirurgia um grau bem grave, Assistência de enfermagem em cirurgias do sistema locomotor. Tipos de cirurgia: redução aberta, fixação interna, enxerto ósseo, artroplastia, substituição articular total, meniscectomia, transferência tendinosa, fasciotomia ou amputação. Os cuidados pré-operatórios: avaliar o estado nutricional, preparar o paciente para as rotinas pré-operatórias, tosse e respiração profunda, checagem frequente dos sinais vitais, pedir ao paciente que pratique como urinar na comadre ou no papagaio, na posição do decúbito dorsal antes da cirurgia, familiarizar o paciente com o aparelho de tração e a necessidade de uma tala ou um aparelho gessado, conforme indicado pelo tipo de cirurgia. Cuidados no pós-operatório: monitorar o estado neurovascular, imobilizar a área afetada, monitorar quanto a hemorragia e choque, promover um padrão respiratório eficaz, aliviar a dor, prevenir infecção e minimizar os efeitos da imobilidade. Assistência de enfermagem em cirurgias do sistema digestório. Tipos de cirurgia do sistema digestório: cirurgias gástricas, cirurgias para hérnia, cirurgia intestinais e cirurgias laparoscópicas. A gastrostomia é a abertura artificial do estômago através da parede abdominal, onde se induz uma sonda de borracha com a finalidade de levar líquidos diretamente ao estômago do paciente. Indicações: estenose de esôfago, atresia de esôfago, tumores de boca, faringe e esôfago, fístula tráqueo-esofágica. Então, a gastrostomia, é realizada aqui, vai direto no estômago, uma sonda direto no estômago. Aqui as sondas, aqui a sonda, essa é uma sonda da gastrostomia, colocada aqui para fechar. Cuidados pré-operatórios: orientação do paciente e família sobre a cirurgia e as modificações que trará nos seus hábitos alimentares. Ensinar o paciente como virar-se, tossir, respirar, usar o espirômetro de incentivo e mobilizar a incisão. Administrar líquidos, EV ou nutrição parenteral total
antes da cirurgia, conforme determinado, né, a prescrição médica. Monitorar a ingestão e a eliminação, né, principalmente. Informar que o preparo do intestino será iniciado 1 ou 2 dias antes da cirurgia para uma melhor visualização. Administrar antibióticos conforme prescrição médica. Explicar que o paciente estará em dieta zero após a meia-noite da véspera da cirurgia. Os cuidados pós-operatórios. Manter um curativo limpo e seco ao redor da sonda, curativo da incisão abdominal separado do curativo do estômago, higiene oral frequentemente, manter drenos, acessos venosos e todos os catéteres, manter a sonda nasogástrica quando prescrito, né? Aplicar meias elásticas, estimular e ajudar o paciente a virar-se, tossir-se, respirar profundamente, usar o espirômetro de incentivo a cada 2 horas e conforme necessidade, prescrição médica, mudar os curativos todos os dias ou quando necessário, mantendo uma técnica asséptica e orientar quanto aos hábitos dietéticos. Cuidado com a dieta. Deve ser equilibrada para fornecer ao paciente uma quantidade e qualidade de nutrientes adequados para a manutenção geral do organismo. É iniciada assim que se recupere totalmente da anestesia, né? A dieta vai ser realizada pela nutricionista e a enfermagem também irá orientar, né, o paciente, o familiar, o acompanhante quanto à dieta. A alimentação deve ser servida morna, liquidificada e fracionada, pequenas quantidades várias vezes ao dia em intervalos regulares, 2 às 3 horas. As primeiras alimentações devem se iniciar com líquidos em pequenas quantidades, 30 a 60 ml, e ir aumentando gradativamente, conforme a aceitação do paciente. Em geral, não se ultrapassa de 350 ml por refeição. Após a alimentação ou introdução de medicamentos pela sonda, deve-se injetar água, 10 a 20 ml para limpar a sonda. Então, sempre que injetar qualquer alimentação, né, que for introduzido qualquer alimentação em qualquer sonda, sempre lembrar, cuidado de enfermagem, sempre lembrar, injetar a água de 10 a 20 ml para limpar a sonda, para não correr o risco de trancar a sonda, né, lá na ponta dela. Depois, para desobstruir, é bem difícil. Servir líquidos, água, leite, sucos ou chás nos intervalos das refeições, conforme prescrição ou necessidade do paciente. Manter a sonda fechada, limpa e desobstruída. Deixar o paciente em posição de Fowler após as refeições. Observar sinais de êxtase gástrica antes de administrar a dieta, aspirar com seringa. Caso o conteúdo da aspiração contenha alimento não digerido, suspende-se a refeição e comunica-se imediatamente ao médico. Observar o funcionamento intestinal. Alguns pacientes apresentam diarreia ou obstipação devido à dieta. Controlar peso diariamente para avaliar se a dieta está suprindo as necessidades do paciente. Orientar o paciente e a família sobre os cuidados com a sonda e o preparo da dieta. Complicações: emagrecimento, distúrbios do funcionamento intestinal. A gastrectomia é a ressecção parcial ou total do estômago. É indicado em pacientes com câncer de estômago, obstrução pilórica, úlcera péptica perfurada ou que não responde ao tratamento clínico. Os cuidados pré-operatórios. No dia anterior à cirurgia, o médico poderá prescrever sondagem nasogástrica e lavagem gástrica. Período de jejum deve ser, no mínimo, de 12 horas. Orientar sobre a sonda nasogástrica no pós-operatório. Aqui, então, o estômago e o estômago removido, né?
Os cuidados pós-operatório: manter sonda nasogástrica aberta. Sonda pode ser conectada a um aspirador ou aspirada com seringa de 1 em 1 hora, de 2 em 2 horas, conforme indicação médica. Medir a drenagem e observar o aspecto da secreção drenada. Nas primeiras horas, a secreção apresenta-se em borra de café, devido à presença de sangue coagulado, por conta da cirurgia. Higiene oral frequente, controlar diurese, cuidados com a infusão venosa, jejum absoluto nas primeiras 24 horas. Alguns pacientes começam a receber pequenas quantidades de líquidos após 24 horas, outros após 48 ou 72 horas, dependendo das condições gerais de cada paciente e da prescrição médica. A sonda nasogástrica, de maneira geral, é retirada após o 3º dia de cirurgia. Estimular a movimentação no leito e a deambulação do paciente. Complicações pós-operatório. Pode ocorrer choque, pode ocorrer hemorragia, complicações pulmonares, ou a síndrome de dumping. Os alimentos passam muito rápido do estômago para o jejum e o paciente poderá apresentar palpitações, sudorese, sensação de fraqueza, palidez, tontura e perda de peso. Então, isso pode ser uma complicação da síndrome de dumping. Ou deficiência de vitamina B12 também pode ocorrer. A colecistectomia é a retirada da vesícula biliar. É indicada quando o paciente tem colecistite aguda e crônica, colelitíase ou tumor da vesícula biliar, ou malformações congênitas da vesícula biliar. Então, aqui a cirurgia aberta, E aqui a cirurgia por vídeo, Aí não abre como essa, faz assim por vídeo, como está aqui. São pequenos orifícios no abdômen, de 4 a 5 orifícios no abdômen. Os cuidados pós-operatórios. Se o paciente estiver com o dreno de Kerr, este deve ser conectado em bolsa coletora ou frasco estéril. O dreno deve permanecer aberto e a drenagem medida rigorosamente, observando ainda a coloração e o aspecto. Manter a sonda nasogástrica aberta, geralmente a sonda permanece por 48 a 72 horas. Aspirar e medir a drenagem. Higiene oral constantemente. Estimular a mudança de decúbito. Colocar em posição de Fowler logo que se recupere da anestesia para facilitar a drenagem. A alimentação geralmente inicia-se após 24 horas, com líquidos em pequenas quantidades. Após 72 horas em geral, inicia-se uma dieta leve, pobre de gordura. Observar e anotar o aspecto das fezes e urina, observar sinais vitais, sinais e sintomas, como náuseas, vômitos, distensão abdominal, icterícia, estimular a respiração profunda, trocar os curativos diariamente, protegendo a pele em volta do dreno. Ter muito cuidado com o dreno também. Quando utilizado o dreno de Kerr, permanece aberto geralmente por 5 dias. Depois o médico poderá orientar para pinçar o dreno 1 hora antes das refeições para facilitar a digestão, devendo-se observar as reações do paciente. Orientar para a alta. Se não houver complicações, o paciente em geral recebe alta em 12 a 15 dias, não existindo cuidados muito especiais, a não ser a dieta que deve ser nutritiva, pobre em gordura e evitar o álcool o máximo possível. Complicações pós-operatórias, náuseas e vômitos e icterícia. Colecistostomia. É a abertura da vesícula biliar para drenagem e remoção de cálculos. Os cuidados na colecistostomia e
são os mesmos que na colecistectomia. Colostomia é uma abertura criada cirurgicamente no cólon através do abdômen com a finalidade de não permitir que as fezes passem por uma parte doente ou danificada do cólon. Como a colostomia não tem um músculo esfíncter, a pessoa não possui controle voluntário sobre sua evacuação intestinal, precisando de uma bolsa descartável para coletar as fezes. A nova abertura no abdômen da pessoa é chamada de estoma, por onde saem as fezes. A pele em volta do estoma é chamada de pele periestomal. Não existe nenhuma terminação nervosa no estoma, de modo que o estoma não é doloroso. O estoma é sempre vermelho e úmido, parecido com a pele de dentro da boca de uma pessoa. O estoma pode também sangrar facilmente, especialmente se for batido ou esfregado. Esse tipo de sangramento temporário do estômago é normal e de pouca gravidade. As indicações: tumores de intestino grosso, especialmente nos casos de câncer, anomalias congênitas, megacólon congênito, ânus imperfurado, muitos bebês nascem com ânus imperfurado, megacólon, pólipos múltiplos, perfuração intestinal produzida por acidente, colite ulcerativa e etc. Então, aqui é feita a incisão, retira e coloca a bolsa de colostomia. Os cuidados pré-operatórios. Deve-se procurar dar uma atenção especial ao paciente e à família, fornecendo as informações necessárias sobre a cirurgia e as modificações que virão em decorrência da mesma. Preparo intestinal. Durante vários dias, o médico poderá prescrever antissépticos intestinais e antibióticos para eliminar o maior número possível de bactérias intestinais, além de laxantes, enemas e clísteres, para a limpeza completa do intestino. Dieta, em geral, rica em caloria, controlar as eliminações. Na véspera da cirurgia, deve-se fazer uma lavagem intestinal até que o conteúdo retorne limpo. Os cuidados pós-operatórios. Observar o curativo no local da incisão e do estômago. Estimular a movimentação no leito e exercícios respiratórios. Controlar as eliminações pela sonda nasogástrica, diurese. Trocar curativo diariamente ou conforme a necessidade. Cuidados com a pele ao redor da colostomia, deve-se limpar com água e sabão neutro, secar bem para evitar irritação da pele, caso ocorra, deve ser lubrificada com vaselina, pomadas à base de óxido de zinco, alumínio. Estimular a deambulação, orientar sobre a dieta, estimular o paciente para que ele mesmo cuide da colostomia, auxiliar na escolha da bolsa que melhor se adapte. São vários modelos de bolsa de colostomia. As lavagens intestinais pela colostomia devem ser realizadas com o máximo cuidado. Os tipos de colostomia. O estoma é feito na alça ascendente, lado direito do abdômen. As fezes têm consistência semilíquida. A ascendente transversa. O estoma é feito na alça do transverso, no lado esquerdo ou direito do abdômen. As fezes têm consistência pastosa. E na alça descendente, o estoma é feito no lado esquerdo do abdômen. As fezes têm consistência semissólida. E o estômago, que é feito na parte do sigmoide do cólon, as fezes têm consistência completamente formadas. Orientações ao paciente quanto ao odor.
Odor é uma grande preocupação para pessoas que irão fazer uma cirurgia de ostomia. Hoje em dia, as bolsas de ostomia são feitas com um filme de barreira contra o odor, de modo que o odor das fezes é contido dentro da bolsa. Se a bolsa estiver limpa e colocada corretamente, o cheiro deve ser sentido somente quando se estiver sendo trocada, havendo cheiro em qualquer outra ocasião. Verificar se existe algum vazamento na bolsa. Orientar para esvaziar a bolsa quando for necessário e conveniente, 1 a 4 vezes ao dia, dependendo da ingesta de alimento. Esvaziar a bolsa com regularidade pode ajudar a reduzir o risco de vazamento e evitar que a bolsa se torne saliente quando está muito cheia. Os gases. A quantidade de gases produzidos pelo sistema depende de cada pessoa. Gases intestinais algumas vezes pode ser o resultado do ar que a pessoa engole. A ingestão de bebidas gaseificadas, o fumo ou uso de goma de mascar e mastigar com a boca aberta podem aumentar a quantidade de ar em alguns alimentos. A dieta. Ter uma ostomia não significa que tem que manter uma dieta especial. De fato, muitas pessoas que sofrem de doença do intestino mantêm uma dieta restrita por causa da doença. Em muitos casos, uma ostomia permite que a pessoa retorne a uma dieta normal. Evitar alimentos que produzem gases ou odores fortes. Consumir legumes, frutas e beber muito líquido, mastigar bem os alimentos. Vida normal, né? As pessoas que têm uma bolsa de colostomia, às vezes eles acham que eles não conseguem ter uma vida normal, mas eles podem sim ter uma vida normal. A maioria dos colostomizados volta às atividades normais, tomando os devidos cuidados de higiene e utilizando materiais adequados, né? Para cada tipo de estomia, existem bolsas com características específicas que melhor se adaptam ao caso. De 1 ou 2 peças, há vários modelos e disposição no mercado, além de dispositivos que melhoram a qualidade de vida dos colostomizados, tais como filtros para controlar o volume e o odor dos gases. A recuperação desse tipo de cirurgia pode levar de 6 a 8 semanas. Após a recuperação, pode-se voltar ao trabalho, viajar, para praticamente qualquer lugar. Uma ostomia não impede o paciente de fazer exercício físico, atividade física, né, com exceção de esportes de contato extremamente pesado ou de levantamento de grandes pesos. Como a cirurgia de ostomia é um procedimento que altera o corpo, muitas pessoas se preocupam com o sexo e intimidade e com a aceitação por parte do esposo, da esposa ou do companheiro, né? Para as pessoas que estão namorando, uma grande preocupação é como contar para alguém sobre a ostomia. É importante lembrar-se de que os relacionamentos pessoais podem ser uma principal fonte de cura após qualquer tipo de cirurgia. A cirurgia de ostomia afeta ambos os parceiros em um relacionamento e é algo com o qual ambos devem ajustar-se, cada um da sua própria maneira. O essencial, logicamente, é compreensão e comunicação. É ainda possível para mulheres com estomas ter filhos. Eu estive num treinamento de estomas lá em Xanxerê, há uns 3 meses atrás, 3 a 4 meses. E o rapaz que estava dando o treinamento, ele fez muitas orientações, muito legal, foi muito legal mesmo, porque ele mostrou os tipos de bolsa, os tipos de ostomas que tinha, e realmente as pessoas podem ter uma vida normal, sim. Podem fazer atividade física, podem namorar, podem fazer sexo, podem tomar banho. Ele até comentou, mostrou uma bolsa para nós, que um paciente usava e ele podia tomar banho na banheira normalmente, como qualquer outra pessoa. E isso é bem legal.
Os hábitos higiênicos. A pele ao redor da colostomia, pele periostomal, requer um cuidado especial, porque o contato prolongado com as fezes pode causar irritação, né? Às vezes fica parecendo queimado ao redor da colostomia do estômago, né? Fica vermelho, acaba agredindo muito a pele. Para manter a integridade e a ardência da pele ao dispositivo, deve-se ter os seguintes cuidados. Observar o estômago com regularidade. A pele à sua volta deve estar úmida, lisa, de cor avermelhada, livre de coceiras ou feridas. Nunca utilizar substâncias agressivas à pele, como álcool, benzina, colônias, tintura de benjoim, mercúrio, metiolate, pomadas e cremes. Esses produtos ressecam a pele, favorecendo o aparecimento de feridas e reações alérgicas. A limpeza da pele ao redor da colostomia deve ser feita com água e sabão neutro. Não é necessário esfregar com força ou usar esponjas. Deve-se colocar um creme protetor na pele ao redor do estômago. Tomar cuidado com os insetos, né? Não permitir que eles pousem na colostomia ou na pele ao redor. Pode-se tomar banho do chuveiro ou de banheira, como eu comentei anteriormente, né? Sabão e água não cuidar, né, para que o sabão e a água não penetrarão no estômago, nem irão prejudicá-lo de maneira alguma. Pode-se escolher tomar a ducha ou o banho, né, da banheira com a sua bolsa conectada. Como o resíduo de sabão pode muitas vezes interferir com o grau de aderência do adesivo ou da barreira de proteção da pele, evitar sabão que deixe resíduo na pele e que seja neutro. As roupas, né? Após a cirurgia de estomia, muitas pessoas se preocupam com a possibilidade de que a bolsa seja visível por baixo da roupa, que algumas pessoas pensam que elas não poderão mais usar roupas normais, elas poderão usar sim roupas normais, né? A irrigação pode, às vezes, ser uma opção para a pessoa que fez uma colostomia descendente ou uma colostomia sigmoide. A finalidade da irrigação da colostomia é permitir que a pessoa controle sua evacuação intestinal. A irrigação treina o cólon para esvaziar com regularidade cada dia. É parecida com um enema através do estômago. Complicações, né, que podem acontecer. Embora as colostomias sejam um procedimento cirúrgico relativamente simples, apresentam várias complicações, desde simples irritações cutâneas até problemas potencialmente letais. Irrigação cutânea, estenose por abertura insuficiente da parede abdominal ou edema na boca, né, do colo, prolapso do colo ou uma infecção, ou fechamento da colostomia. Indica-se o fechamento da colostomia temporária quando cessam as condições que determinaram sua abertura. O intervalo mínimo que se deve esperar é de 30 dias. Hemorroidectomia é a remoção das veias dilatadas no reto. As hemorroidas podem ser internas ou externas. As internas localizam-se acima da linha pectínea e as externas abaixo, se exteriorizando pelo esfíncter anal. Os fatores predisponentes para hemorroidas obstipação intestinal crônica, postura, né, ou permanência excessiva sentada, ou gravidez, né? Então, na hora do parto, a mulher faz muita força, acaba acontecendo hemorroida, ou na gravidez, né? Tem dificuldade às vezes da circulação sanguínea e acaba formando isso. Os sintomas: prurido, né? Pode dar coceira no local, dor à defecação ou sangramento, né? Algumas sangram bastante, algumas nem sangram. Cuidados pré-operatórios, lavagem intestinal também suave, realizada pelo menos 2 horas antes da cirurgia. Cuidando na introdução da sonda para não traumatizar a região, higiene rigorosa da região perineal.
Os cuidados pós-operatório. O paciente, em geral, é colocado no jeito em decúbito ventral ou lateral, ou quando em decúbito dorsal, deve-se colocar uma roda de conforto para evitar a dor. Observar constantemente o curativo em busca de sinais de hemorragia. Observar a diurese e estimular o paciente para a micção espontânea. Banhos de assento morno pode ser realizado 3 a 4 vezes ao dia. Isso ajudará a aliviar o edema e a dor. Manter o curativo umedecido com uma substância oleosa. Estimular a deambulação. O paciente permanece hospitalizado até que consiga evacuar normalmente. Isso ocorre em 3 a 4 dias. Orientar para a alta dos banhos de assento, curativo, evitar atrito com os papéis higiênicos. As complicações podem ocorrer hemorragia ou a recidiva das hemorroidas. A herniorrafia ou hernioplastia é a cirurgia de correção de hérnias, que é a saída de uma ou mais vísceras de sua cavidade normal através de um ponto fraco da musculatura que a sustente. Causas e fatores predisponentes: fraqueza na parede abdominal congênita ou adquirida, pressão intraabdominal aumentada durante a tosse, espirro, esforço ou lesão abdominal, desnutrição ou envelhecimento. Aqui, então, onde se faz a hérnia, né? A parede abdominal ela cede e aí a víscera entra, né? Aqui, na abertura, ó, mostra, muitas cirurgias eles colocam aquelas telinhas, né, que a gente fala. É colocado a tela, então, para segurar a hérnia, então faz a sutura aqui, né, é onde fica segurando. A classificação, então, a hérnia inguinal, ela é localizada na virilha, mais frequentemente em homens. A hérnia umbilical, na cicatriz umbilical, resultante do não fechamento do orifício umbilical, mais frequente em mulheres obesas e crianças. Hérnia ventral ou incisional, surgem nas proximidades de uma cicatriz cirúrgica decorrente de um defeito na cicatrização muscular, principalmente em cirurgias que necessitarem de drenagem. Hérnia femoral, localizada abaixo da virilha, mais frequente em mulheres. Hérnia redutível, é a hérnia que desaparece, a víscera retoma ao seu local quando o indivíduo comprime firmemente o local. A hérnia irredutível ou encarcerada, quando a víscera herniada não consegue mais retornar à sua cavidade, ficando presa por aderência. E a hérnia estrangulada, quando além de não conseguir retomar para a sua cavidade, ainda existe obstrução do fluxo sanguíneo e intestinal. Os sintomas que surgem no estrangulamento são dor no local da hérnia, edema do saco herniário, cólicas, vômitos e não eliminação de gases ou fezes. O estrangulamento de uma hérnia constitui uma emergência cirúrgica pelo risco de ocorrer gangrena intestinal. Eu já vi muitos pacientes com hérnia estrangulada, eles gritam de dor, eles sentem muita dor e o paciente tem que ir imediatamente para a cirurgia. Os cuidados pós-operatório: observar o funcionamento intestinal, eliminação de gases e fezes, estimular a diurese espontânea, a deambulação, geralmente estimulada após 24 horas da cirurgia. Orientar o paciente para comprimir firmemente o local da incisão quando for tossir ou espirrar. Orientar quanto ao uso de cintas, faixas, suportes que estejam prescritos. Orientar para a alta. O paciente permanece no hospital aproximadamente 5 a 6 dias, devendo ser orientado quanto ao repouso, né? Volta às atividades normais também, devendo evitar esforços excessivos. Então, toda essa orientação feita pela enfermagem. O pós-operatório de paciente com hérnia tem que ser bem cuidadoso. Eu já vi também muitos pacientes que fizeram cirurgia de hérnia ter que serem transferidos de hospital,
às vezes até ir para UTI, fazer cirurgia ou ter complicação, principalmente por embolia, trombose, né, trombose do membro. Então, é muito cuidadoso, mas pacientes pós-operatórios. A enfermagem tem que ter uma responsabilidade e um cuidado muito grande com esses pacientes.